Ô, Mauri, tá bom? Parece que eles bloquearam a transmissão por causa da música. Aí eu tive que desligar e voltar. Como é que tá o som aí? Tá ouvindo bem? Vou aguardar uns minutinhos se aparece mais alguém aí, tá? Então a gente começa. Já preparou uma água aí? No meu outro Instagram aqui não apareceu o convite para live, não. Bom, então vamos lá. A nossa proposta hoje é começar a falar de saúde psicossomática, né? Porque até agora, até então, a gente vem falando sobre transtornos psicoemocionais, né? Estado depressivo, estado ansioso, estado de pânico, borderline, bipolar, bipolaridade, toques. Ei, Verônica, boa noite, bem-vinda. Fobias, né? Aproveitar a deixa. Então, estivemos falando sobre vários problemas, várias disfunções que acontecem no organismo em função desses transtornos, né? Então agora a gente vai fazer uma série de lives no intuito de orientar. Ei, Souza, boa noite, bem-vinda. No sentido de orientar de como pode se fazer ou como pode se compreender o processo para reverter essas situações, tá certo? Então, a gente, para relembrar um pouquinho assim, só para a gente, como diz o outro, pegar o fio da meada, né? Eu vou usar aqui um exemplo de um processo que aconteceu no grupo de psicossomática, só para a gente pontuar o que acontece, como que a gente consegue, com esse modo de olhar de funcionamento do corpo, como que a gente, com um exemplo prático de como a gente consegue interligar os problemas, as questões físicas com os eventos traumáticos que aconteceram. Daniele, boa noite, bem-vinda. Então eu vou ler aqui, vocês vão ter paciência um bocadinho, eu vou ler aqui eu pedi permissão, tá, para a moça que fez o post, né, no grupo de psicossomática. Então vocês vão ter paciência um bocadinho, eu vou ler aqui, tá, para vocês acompanharem o raciocínio. Então ela diz assim: boa noite a todos. Há pouco tempo, meu corpo vem sofrendo uma grande metamorfose. Começou com uma dor estomacal insuportável e evoluiu para diarreias com sangue.
Ao realizar exames, descobriu uma intolerância severa à lactose que se transformou em pouco tempo em alergia. Ao fuçar mais um pouco, saiu na ressonância artrose e artrite precoce em meus quadris e coxialgia. Coxialgia é no cóccix, né? Dor no cóccix, vamos dizer assim. O cóccix é aquela pontinha que fica lá bem perto no fim da coluna, na base da coluna, né? O remanescente da cauda. Então, continuando o post dela. Meu corpo não tolera mais o glúten e muitos outros alimentos, dentre eles as carnes. Sinto o cheiro dos animais. Gostaria de entender tal mudança tão radical, já que os exames estão dando todos normais. No caso, os exames que ela fez, né? Exames de sangue de todos os tipos, fezes e urinas. Basta ter uma diarreia, lá vem o sangue junto e é desconfortante. Já fui diagnosticada há alguns anos com fibromialgia e síndrome do coração partido. Alguém poderia me ajudar? Então, com essa leitura desse relato dessa moça, nós fizemos o seguinte comentário no post dela. Provavelmente viveu evento de perda, sensação de que algo lhe foi tirado, e sente culpa por essa perda. Mas o perfil controlador para tentar evitar perder novamente. Cuida de tudo e todos, e pouco de si. E aí a gente compartilhou também a imagem que nós já usamos aqui em outros posts nossos, né, no Face, no nosso grupo do Face, daquela mulher multitarefa, né, que ela está curvada, cuidando de um monte de coisa à volta dela, né. Vamos ver aqui se vocês conseguem ver. Essa imagem aí, ó. Lembra, né? Muito bem. Aí, depois ela respondeu a esse nosso comentário da seguinte forma. Cacá Miranda, né? Muito boa tarde. Realmente faz sentido. Há 5 anos e 4 dias perdi meu filho de 24 anos em um sequestro no estado do Rio de Janeiro. Desde o acontecido, tento sempre controlar ou saber ou ajudar a toda a minha família. O pavor de voltar a acontecer me assombra. Não contei nada justamente para não influenciar as respostas. E você falou algo que eu realmente vivo, é mais forte do que eu. Tem algo que eu possa fazer? Então, aí depois a gente continua mais um pouquinho outros processos, né, que eu indiquei para ela o nosso canal do YouTube para ela começar a conhecer o processo Miami. Então, eu vou pedir licença um minutinho, né, porque a gente quando escuta ou vê uma mulher, né, nesse grau de sofrimento, desperta em nós aquela compaixão, né, de querer ajudar de alguma forma. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa deixar esse campo emocional um pouco de lado, né? Porque eu não sei se se sensibiliza vocês nesse ponto. Uma mulher que chegou a perder um filho já homem, já formado, né? Se imagina a dor, né? Como ela fala, né? A dor do coração partido, e isso como afetou o corpo dela. Por que a gente precisa pedir essa licença? Porque, veja bem, além desse sofrimento, dessa dor de ter perdido um filhote, vamos dizer assim, ela ainda sofre com as dores
das doenças, vamos botar assim entre aspas, tá bom? Porque a gente não acredita nesse nome, né? Nessa palavra. O que acontece, na verdade, é que o corpo dela está reagindo de uma forma com que os órgãos estão funcionando de forma disfuncional, em função dessa dor, desse conflito psíquico que ela teve ao viver aquele evento. Tá certo? É claro que eu pelo menos não imagino que exista um evento pior. Então a gente fica naquela consideração assim, como é que pode haver tanto sofrimento pelo evento, né, que é realmente imensurável, não dá para a gente ter noção disso, quanto é essa dor, e além disso, o sofrimento de ter o corpo, como vocês viram aí, funcionando de forma disfuncional, né, em vários aspectos. O estômago, você vê que está tudo praticamente dentro do processo digestivo dela, né? Estômago, intestino, né? E a estrutura, né, das artroses, aquelas nas coisas. Então, dentro desse nosso trabalho que a gente desenvolve, qual que seria o recomendado para poder mudar esse processo, né? Esse é o nosso objetivo. Como ter a saúde dos órgãos dentro desse processo de dor que ela vive. Então, para entender isso, a gente vai primeiro entender o que é o corpo humano, como o corpo humano funciona. Como que ele... Fala, irmãozinho, boa noite, bem-vindo. A outro irmãozinho chegando aí. Como que funciona esse mecanismo que, ao ter esse conflito, esse coração partido, como ela mesma diz aqui, é isso aí, irmãozinho. Como esse processo vai agredir os órgãos nesse nível. Tá certo? Essa é a proposta para que a gente pode indicar para que a pessoa comece a mudar vamos chamar assim, esse padrão raiz, né, de pensamento. Porque com o evento, vamos lá para o processo, com o evento que ela viveu, instintivamente o corpo entra num estado de ansiedade para tentar prever e prevenir futuros acontecimentos, que o evento se repita. Vocês estão entendendo? Então, esse processo faz com que o corpo viva constantemente produzindo hormônios para esse estado de alerta, para esse processo de lutar, de brigar com esse predador que veio e tirou o filhote dela. Vocês estão entendendo o processo? Como é que funciona? Então, a primeira consideração que a gente precisa fazer é que o corpo humano é uma comunidade biológica. Esse é um dos conceitos que a gente trouxe para o processo Miami, para a gente começar a entender esse funcionamento. Claro que isso é fora dos conceitos da medicina tradicional, né? A medicina tradicional não olha dessa forma. Eles olham como se fosse uma máquina. A máquina está lá com defeito, então vai se fazer algo para consertar aquela parte externa, né, da máquina. Mas nós entendemos de forma diferente. Ei, Soraya, tudo bom? Boa noite. Flor de Alecrim, boa noite. Bem-vindos. Então, veja bem,
Os nossos órgãos, os órgãos do corpo humano, funcionam como o corpo humano todo é uma comunidade biológica. E os órgãos também são pequenas comunidades biológicas dentro dessa comunidade maior. E as células do órgão são indivíduos vivos, bichinhos, que vivem dentro da comunidade biológica órgão, que vive dentro da comunidade biológica corpo humano. Estão compreendendo? Então, quando a pessoa passa pelo evento, o evento terminou, passou lá atrás. A gente não, como eu já falei, a gente não pode medir a dor que esse evento causou, tá certo? Mas o evento passou, o evento não existe mais. Mas o processo de pensar na possibilidade de repetir o evento mantém essa comunidade biológica com aquela mesma dor do dia, do evento. Vocês estão entendendo? Então, o nosso que eu chamo, né, de eu persona, vamos fazer um parênteses aqui. Por que eu chamo de eu persona? Porque nós vivemos várias personagens dentro da comunidade. Então, por exemplo, no caso dela, né, aliás, no caso de qualquer pessoa, a primeira personagem que a gente vive, né, que a gente veste, é a personagem de filho, de filhote. Depois a gente vai crescendo. Aí começa a ter E nessa personagem de filhote a gente sofre influência dos pais, né, que estão mais perto ali, aquela família mais restrita. Depois disso a gente começa a ir para o colégio. Aí começa a receber a influência dos professores e dos coleguinhas de colégio. Então já são a personagem filho, aí passa a ser a personagem aluno, a personagem coleguinha, coleguinha da infância, né, da escola, e a gente vai crescendo. Aí começa a infância um pouquinho mais adiantada, a adolescência, aí arruma o namoradinho, o namoradinha, aí já é outra personagem da relação, né, afetiva com outra pessoa, tá certo? E assim vai. Aí namora, casa, já passa a ser outro personagem, que é o companheiro, companheira. Aí esse caso vai ter um filho, entra o personagem pai. Vocês estão entendendo? Então por isso é que eu chamo de eu persona. Essa comunidade biológica, e essas outras personagens que existiram anteriormente, elas não deixam de existir. A gente mesmo sendo pai, a gente continua sendo filho, continua sendo colega, continua sendo aluno, entenderam? Então é uma sobreposição de personagens em cima da mesma comunidade biológica. Então, a cada momento, a cada evento, a cada situação que a gente vive, essa comunidade biológica sofre a influência do personagem que está sendo usado. Então, no caso dela, né, o personagem mãe, não existe nada mais grandioso, né, no planeta Terra do que essa personagem mãe, que gerou um outro ser, que gerou uma outra persona, né, para viver as experiências dela. Só que as experiências dela como filhote foram interrompidas. Então a personagem mãe dessa mulher foi ferida, e gravemente ferida. Então instintivamente, que é
um corpo biológico animal, a reação a esse evento de perder o filhote é da leoa que perde o filhote. Ela se transforma na leoa. Compreende? E essa leoa começa a viver todas as outras personagens, ela domina sobre as outras personagens. Então ela é a leoa para lidar com o companheiro, ela é a leoa para lidar com os pais, ela é a leoa para lidar com os amigos, ela é a leoa que cuida de tudo. Compreende? E esse processo, esse modo de vida, produz nessa comunidade biológica, porque os órgãos vão obedecer a essa postura dela, a essa interpretação que ela está dando. Entende? Então a comunidade biológica vai continuar vivendo. Pois é, Soraya, a gente trabalha nesse sentido, porque a gente sabe que representa a maioria das mulheres. Você entende? Dá licença um minutinho. Então, onde que a gente parou aqui? A comunidade biológica vai viver em constante espaço, em constante estado, né, de alerta, de perigo, de ameaça. E como que a comunidade biológica reage a essa percepção nossa? Porque isso, mesmo com outros tipos de evento, a pessoa pode entrar nesse estado, normalmente entra nesse estado. Né? Porque não aprendeu, a gente não aprende a lidar com o pensamento lá na infância, quando poderia aprender, né? Pensamento e emoção deveria se aprender, ao invés de ficar aprendendo só a escrever, a ler, né? Matemática, física, química, biologia, não sei o que tem, não sei o que tem. O principal mesmo para a vida, que é aprender a lidar com os pensamentos, com as emoções, com os sentimentos, não acontece na infância. Né? A gente aprende isso na porrada, vamos dizer assim. Depois que chega a doer tanto na comunidade biológica, no eu persona, né? Depois de doer tanto, de ferir tanto, dos órgãos começarem a trabalhar tudo destrambelhado, aí é que algumas pessoas, depois de cansar, né, no trajeto natural da medicina, né, depois de cansar naquilo, desgastar energeticamente, desgastar financeiramente, e que não resolve, aí começa a procurar outras correntes de pensamento que possam ajudar. Né? E aí encontra várias formas, vários modos, né? E nós desenvolvemos um, tá certo? Então, agora vamos olhar para essa comunidade específica, para a gente entender como ela funciona e por que abrir mão do controle vai fazer essa comunidade a funcionar de forma a ajustar o modo de funcionamento. Tá bom? Então, vamos lá. O tijolinho, né? O menor tijolinho que existe nessa comunidade biológica é uma célula, né? Então, essa comunidade biológica tem zilhões de bactérias, zilhões de vírus, zilhões de células, tudo vivendo, todas elas vivendo dentro desse pequeno universo. E todas essas estruturas vivas têm nelas, intrinsecamente nelas, o que a gente chama de DNA. Tá certo? O DNA nada mais é que uma
uma, uma estrutura de informações. E toda vez que acontece um choque dentro dessa lista de informações, um gene é acionado, ou um conjunto de genes é acionado. Isso é que vai fazer a mudança no funcionamento da célula. Vocês estão entendendo? Então, desde o menor ser, eu até coloquei hoje no nosso feed de notícias, uma estrutura biológica, né, vista no microscópio, em que dois seres daqueles minúsculos encontram com o outro, um predador, o outro presa. Quando o predador toca na presa, a presa logo faz isso, ó, encolhe. Tá certo? Mostrando que esse processo de encolher é instintivo. Eu estou querendo mostrar para vocês que esse modo de funcionamento está na nossa genética. O corpo todo faz isso, as glândulas fazem isso, quando o evento é forte demais. A gente quer sumir, desaparecer, né? Se encolhendo, é igual aquele polvo que entra na concha. Isso no primeiro impacto. Mas depois disso, vem aquela coisa da leoa, que é o outro ser, que é o outro modo de funcionamento, que quer evitar novo processo desse, ou quer arrumar recursos para combater esse predador que fez essa agressão tão forte. Tá certo? Aí vem aquela coisa, são esses hormônios, né, do estresse, adrenalina, cortisol, glicose. Ei, Deise, boa noite, bem-vinda. Que vão fazer o corpo todo funcionar de forma, ao contrário agora, de forma acelerada. De forma a ficar tudo, como diz lá, eu gosto de falar sobre a fibromialgia, tudo no nervos à flor da pele. Tocou, explodiu. Sabe? Então, aí a pessoa adquire um outro modo de funcionamento, que é o elétrico do 220. Cuidando de tudo, de todos, tomando conta, é o chamado, né, é o que a gente chama do padrão raiz de pensamento. Perfeccionista, controlador e o turrão. Vocês estão entendendo? Por que a pessoa adquire esse modo de funcionamento? Para tentar evitar novo processo de dor. Entende? Então, para essa mulher do exemplo que a gente está usando aqui, que ela mesma colocou, né? Deixa eu... Você quer ver? Tem um detalhe que ela fala aqui, ó. A questão da família, né? Desde o acontecido, tento sempre controlar ou saber ou ajudar a toda a minha família. Por quê? Porque todas as pessoas afetivas da mulher têm essa conotação de filhote. Não importa a idade, se é pai, se é mãe, se é irmão mais velho, se é mais novo, se é amigo íntimo. Todas essas figuras entram dentro da asa de proteção dessa mulher, dessa leoa. Então esse é o processo que produz overdose de cortisol no sangue. Entende? Então as células do corpo começam a funcionar num ambiente tóxico. Estão entendendo? No caso dela, por exemplo, por que o estômago foi o primeiro, né, como ela cita lá, como o primeiro sintoma dela?
começou uma dor estomacal insuportável. Por que isso acontece? Novamente, porque para a comunidade biológica dela, essa situação é indigesta, é indigerível. Ela não passa, não existe um mecanismo que faça uma fêmea. Eu vou falar fêmea assim, não é no sentido pejorativo não, tá bom? É só no sentido de considerar essa comunidade biológica feminina, que é mãe, tá certo? Não importa em qual reino essa consciência viva. Uma árvore protege, um animal protege, qualquer fêmea, qualquer perfil de fêmea vai proteger o filhote, os filhotes, a família com a própria vida, se precisar. Entende? Então, essa situação é indigesta, é indigerível. Entende? Então, a continuidade disso faz com que o órgão não consiga, ele não funciona mais, não funciona bem mais, então não consegue digerir mais nada. É onde ela fala que tudo que come faz mal. Vocês estão entendendo? É o raciocínio. Claro, irmãozinho. É claro que nós, homens, que chegamos num certo estado de consciência, a gente já adquiriu esse processo feminino, nós já estamos trabalhando esse nosso lado feminino, então a gente também cuida, né, dos afetivamente próximos, como um pai, como uma mãe, né? Então você está certo, não é só a fêmea. A gente está falando aqui em direção à fêmea porque foi a mulher que colocou a maioria, igual a gente já comentou aqui em outras lives, né? 90% das pessoas que sofrem esse processo, né, de transtornos são mulheres, né? Então é por isso que a gente fala mais nesse sentido, tá bom? Mas eu concordo com você na sua colocação. E a gente está trabalhando nisso, ajudar também os homens a olhar essa questão feminina que existe em nós, né? É isso aí. Então, agora vamos lá. Então nós temos aí agora esse processo, essa comunidade biológica com um sistema digestivo. Ei, Marli, tudo bom? Boa noite, bem-vinda. Então nós temos essa mulher com o processo digestivo dela tão atacado, tão ferido, que até evacuar sangue está dando. Por que acontece isso? É porque o que representa o sangue dentro dessa comunidade biológica? A vida. Sangue é vida, né? Então a fêmea está tão ferida que ela está sangrando. Onde ela fala aqui que o coração partido, né, lá no final, é o coração sangrando, né? O coração partido vai sangrar. E vai sangrar para dentro, vai sangrar por dentro do processo, né? Então, a gente percebe assim que os sintomas que ela coloca estão tudo o processo interligado dentro desse evento, dentro desse choque, né? Eu tenho vamos dizer assim, a intuição de dizer que não é só esse evento. Provavelmente tem coisas mais lá para trás, né? Igual a gente já falou aqui das várias personagens, normalmente esse processo de perfeccionismo, de controlador, de ser turrão, começa mais atrás, com as pancadas que leva mais atrás, você entende? E claro, quanto mais paulada leva, mais intensifica, mais perfeccionista a pessoa se torna,
mais controladora a pessoa se torna e mais turrona. O que é o turrão? O turrão é aquela pessoa que é pouco maleável. Exatamente, Serginho. Exatamente. Ou explode ou implode, né? São os dois processos, né? Aliás, foi até bom você falar nisso, porque todos os nossos órgãos, veja bem, toda a nossa comunidade biológica funciona desse modo. Se você observar um coração, por exemplo, o que o coração faz? Ó, quando ele aperta, joga sangue. Quando ele afrouxa, ele chupa o sangue, né? O que o pulmão faz? Inspira e sopra, né? Aperta, joga o ar. Enche, puxa o ar. Tá certo? Então, todos os nossos órgãos, quando a gente caminha, né, com a atividade física que a gente faz, esse movimento dos músculos de tensionar e afrouxar apertam os vasos sanguíneos e empurram sangue também, ou chupam, sabe? Essa tensão. Por isso é que exercício físico é fundamental para a saúde, mesmo para a saúde psicossomática, tá? Por quê? Durante o exercício físico, quando a pessoa se conecta ao exercício, esse processo mental afrouxa. Então, esse abrir mão de controle que a gente propõe desde o início aí da live, que é o tema da live, né, como recurso para trabalhar nesse modo de poder fazer a comunidade biológica voltar a funcionar de forma natural, o abrir mão do controle é essencial. E a pessoa, Celina, boa noite, tudo bom? A nossa discípula mestre aí, ó, que tem conseguido colocar em prática, né, esse abrir mão do controle. Então, trazendo agora esse assunto para a nossa conversa. Por que abrir mão do controle vai fazer os órgãos funcionarem de forma natural? Então, vou aproveitar o raciocínio. Os nossos órgãos... Boa noite, Celina. Obrigado pelo querido. Você também é querida. Todos os nossos órgãos funcionam no fluxo, refluxo. Fluxo, refluxo. Tá certo? Quando esse processo meu de pensamentos conectados a prováveis futuros perigos e ameaças, o que eles vão fazer? Eles saem do ritmo. Saem do ritmo, por isso ataque cardíaco, por isso o coração vive disparado ou tensionados, né? Todo o processo físico está pronto para a qualquer momento pular, correr, bater, morder, para defender. Vocês estão entendendo? Então a musculatura funciona tensa, constantemente tensa, 24 horas por dia tensa. A pessoa não consegue dormir bem. Por quê? Deita na cama, está protegida, está dentro da concha, não tem perigo, não tem ameaça. Mas o pensamento, o que deu errado hoje, que pode dar errado amanhã? Então o pensamento começa a funcionar. O pensamento como um sentido, como a gente defende aqui no processo Miami, faz toda a comunidade biológica estar sempre pronta para o perigo, para a ameaça. Então, está em casa, está debaixo da coberta, quietinha, protegida, segura, as pessoas em casa estão seguras, mas se o pensamento ficar conectado ao perigo, ameaça, a comunidade biológica continua funcionando. Exatamente, irmãozinho. A comunidade biológica que está sobre a tutela, né,
dessa consciência do... como é que a gente vai falar assim? Pensamento 220. Né? A gente vai as várias personagens, ainda faltou aqui eu colocar na lista, né? Nós já contamos 5 personagens, 5 personas. Tem a profissional, né? Dentro da profissional, lá vem ou vem o patrão, né? A pessoa tem que cumprir a função dela na profissão. E dentro dessa profissão, ou ela tem patrão ou tem empregado, normalmente. Então ela já vai ter outras 2 personagens para influenciar a comunidade biológica. Vocês estão entendendo? Então, Nath, boa noite, bem-vinda. Então, essa comunidade biológica começa a viver 24 horas por dia sob tensão, sob perigo, sob ameaça. É a leoa protegendo os filhotes, né? E aí é que começa a acontecer esses problemas físicos. Então, Nath, boa noite. De novo, né? Então, olha só. Agora vamos ao abrir mão do controle. Você já imaginou falar para uma pessoa, para uma mulher que passou por esse evento de perder um filhote, que ela, para se curar, para curar o corpo físico, para fazer com que os órgãos, né, as pequenas comunidades dentro da grande comunidade comecem a funcionar de forma natural, de forma para a qual elas existem, na forma pela qual elas viviam, elas funcionavam antes desse evento. Como é que a gente pode falar para uma pessoa, né, agora nesse estado, que o ideal que ela pode fazer, que ela precisa fazer, é abrir mão do controle? Como fazer isso? Então, a amiga nossa que fez essa pergunta, está aqui a Daisy, né? Quando a gente passou essa ideia para ela virou e falou assim: mas eu vou abrir mão para quem? Quem que vai assumir o controle na hora que eu abrir mão dele? Essa é a pergunta de 1 milhão. Vocês compreendem agora? Para quem que eu vou abrir mão? Se eu vou abrir mão, eu tô tentando controlar para poder não acontecer de novo, né? Se eu abrir mão do controle, Emocef, boa noite, bem-vinda. Para eu sarar o meu corpo, para essa comunidade funcionar bem novamente, eu preciso abrir mão do controle. Mas para quem que eu vou abrir mão do controle? Nas mãos de quem eu vou deixar o controle? Então, esse é o X da questão, essa é a pergunta, essa é a finalidade do processo Miami que a gente desenvolveu. Ei, Roniele, boa noite, bem-vinda. Entende? Para eu abrir mão do controle, eu preciso ter uma luz, né, de quem é que vai assumir o controle. Então, aí nós vamos voltar novamente para entender esse processo nosso, o processo do ser humano no planeta Terra, né? Como já falamos aqui em outras lives, o ser humano é um animal que aprendeu a pensar. O animal é uma árvore que aprendeu a andar.
A árvore é uma pedra que aprendeu a viver, adquiriu habilidade. A gente vai adquirindo habilidades, tá certo? Então, para eu entender como funciona o tijolinho dessa comunidade biológica que eu comando, né, que está sobre a minha tutela, e ela está funcionando de forma equivocada, de forma disfuncional, eu preciso entendê-la, eu preciso ver, olhar para a célula do meu corpo, todas elas, e entender como elas funcionam. Por que elas funcionam dessa forma, nesse modo? Por que o meu estômago tem toda essa... um órgão, né? Se a gente pegar o... Vamos pegar um sistema inteiro, né? Um sistema digestivo inteiro. Como que funciona um sistema digestivo? Desde que entre alguma coisa pela boca, né? E entra no processo de mastigação, de paladar, isso é gostoso, isso não é, isso me dá nojo, me dá asco, né? Entende? Então eu não vou comer porque faz mal, me dá ânsia de vômito se tiver cheiro ruim, né? Se eu pegar numa coisa gosmenta também vai me dar ânsia de vômito, vocês estão entendendo? Existe toda uma estrutura que a gente chama de instinto de sobrevivência, que protege esse sistema, que protege uma célula. Uma célula do nosso corpo, ela também tem um instinto de sobrevivência dela. Se o ambiente da célula estiver desagradável, estiver ruim, estiver nojento, estiver fedorento, estiver tóxico, a célula vai tentar sobreviver de alguma forma, de algum modo. Ou ela vai reproduzir mais rápido, ou ela vai começar a produzir coisas, né, para se proteger. Ela vai, vamos dizer que no sangue existe uma substância que ao penetrar na célula provoca nojo na célula. O que a célula vai fazer? Ela vai botar para fora. Porque o que é uma célula? A célula é um bichinho. A célula come, a célula faz cocô, a célula pensa. Se você acha que não, se você pensa que a célula do corpo é um ser inanimado, é um ser que não pensa, que não reage a pensamento, você está enganado. Um coração, para poder fazer esse processo, todas as células do coração precisam fazer isso juntas. Vocês já viram nós já mostramos aqui vídeo. Vocês já viram um bando de pássaros, estão voando, acontece alguma coisa que todos eles saem para cá junto. Um cardume de peixe também faz isso, né? Então as células do coração também, para poder funcionar, todas elas fazem isso juntas. Por quê? Porque elas têm algum grau de inteligência existe nisso. E onde está escrito esse grau de inteligência? No DNA. Então as células do coração têm aquela informação para fazer disso, a célula do pulmão tem as informações para fazer isso, as células do rins, os órgãos filtrantes, né? Igual você pega, a gente postou também no nosso lá um fígado, que é um filtro do sangue. Você imagina um sangue cheio de impurezas. O que são impurezas? Esses hormônios que a gente produz quando está no estado de ansiedade, no estado de pânico prolongado, no estado de medo prolongado. Tá certo? E todos esses hormônios em excesso, e falta o excesso, né, porque também são milhares de substâncias.
Então existe uma codificação do que eu estou percebendo, e isso tudo é transformado em hormônios. Essa variedade de hormônios, com uma gota de um, duas do outro, e nenhuma do outro, etc, 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 porque a gente não tem laboratório para poder destrinchar isso como seria adequado, né? Mas o fígado... Ei, Lauro, tá bom? Há um colega nosso aí, psicanalista. Não que eu seja psicanalista, tá? Não tem nada a ver. Mas é colega de terapeuta, né? E com abrangência bem ampla, bem holística. Então, o fígado, por exemplo, que é um órgão que as células trabalham filtrando o sangue. Então o sangue chega com impurezas, passa pelo fígado e sai um sangue mais limpo. As impurezas são recolhidas e jogadas para outro sistema de excreção. Obrigado, Laura. Quando o sangue... vamos fazer uma analogia aqui. Você tem lá na sua casa um filtro, igual eu tenho aqui, um filtro de água, né? Com a vela. Se eu coloco uma água muito suja ali, o que acontece com esse filtro? As impurezas vão ficando em volta ali e vai atrapalhar a filtragem. Então vai chegar num ponto que quase não passa nada, né? Imagina esse processo num fígado em que o sangue está cheio de impurezas. O que vai acontecer com o fígado? Vai entupir e vai ficar lento. Um fígado que lento, ele vai diretamente influenciar o processo digestivo. Entende? Por isso que na medicina chinesa, eu acredito que o Lauro pode ajudar nesse ponto aí. Eles falam que o fígado é o órgão da raiva, né? O coração é o órgão da emoção, igual a moça do exemplo aqui falou, coração partido, né? Em função do evento que ela viveu. Então o fígado é o órgão da raiva. Por que raiva afeta o fígado? Por causa da overdose do cortisol. Vocês estão entendendo? Então Então, olha só como é que tudo funciona em cadeia, né? Tudo completamente interligado, tudo inteligente. Existe uma inteligência fenomenal por trás dessa comunidade que me é emprestada. Pois é, a Flor de Lis aí colocou aí. Então, Flor, vamos deixar mais para o finalzinho. A hora que eu terminar o raciocínio aqui, eu vou tentar... Talvez até o Lauro também possa contribuir com a gente aí. Viu, Lauro? A Flor de Alecrim está perguntando assim, Rosemary, e a pessoa que retirou a vesícula, que pode acarretar, né? Então, como que um processo afeta toda a comunidade? Se afetou o fígado é filtro do sangue. E ele fica lento, né? Porque está entupido, está tão cheio de toxina no sangue, que a filtragem fica lenta. Então, a alimentação de sangue para todo o corpo vai ficar danificada, vai ficar debilitada. Vocês estão entendendo? E o que acontece com a célula da outra ponta da comunidade que não está recebendo o sangue em quantidade adequada? O que vai acontecer? Entende? Então, é esse que é o processo.
E agora, vamos voltar lá para o nosso abrir mão do controle. Quando eu tiro essa pressão que eu estou colocando na comunidade, o que acontece com a comunidade? O que vai acontecer? Ela vai funcionar sem pressão. Então, sem pressão, o sangue equilibra, a química, a bioquímica do corpo equilibra, a parte elétrica do corpo, né? Porque você sabe que nós temos até um amigo aí que ele é igual a gente também, engenheiro da área de eletricidade, né? O corpo é um mecanismo bioelétrico. Toda comunicação que existe nessa comunidade biológica, ela é química e elétrica. E energética, claro, né? O Lauro está colaborando aqui, ó. Bem resumido, a retirada da vesícula promove a verbalização daquilo que incomodava e não era falado. Então, a ideia do Lauro aqui é da psicossomática metafísica, né, Lauro? Então, mas comprova para a gente a correspondência que existe entre uma coisa e outra, né? Agora, o que precisaria saber, o Flor? Qual foi o evento que afetou o funcionamento da vesícula? Porque a medicina, o que a medicina faz? Isso aqui, esse órgão aqui está funcionando mal, arranca ele, né? Esse órgão está funcionando mal, arranca ele. Eles não conseguem entender esse processo de causa. Entende? Normalmente retira-se a vesícula, teria que se saber qual foi o motivo. O normalmente é por cálculo, né? Cristalização de como é que fala? De substâncias, né? Que vão formando os cálculos, né? Vão formando as pedras. Então, entendeu, Flor? Teria que entrar nesse processo aí para ver qual é a situação que essa pessoa estava vivendo, que ela não quis largar de jeito nenhum. Entende? E aí vai formar cálculos, tá? Então, Deise, vamos aproveitar que a Deise está perguntando aqui, ó, como parar de controlar e deixar fluir. Esse, Deise, é que é o segredo do processo. É abrir mão do controle. É você dizer assim, poxa vida, eu preciso parar de fazer isso que eu estou fazendo. Que é tentar controlar tudo, que é tentar ser perfeita. É largar essa dureza de pensamento que a gente é treinado a ter desde lá do começo, sabe? Essa dureza, depois que você aprendeu determinada coisa, a gente não abre mais a mente para aprender outra, tem que ficar naquele trajeto, naquele caminho, sabe? A gente não pode, se você abrir mão, se você sair um pouquinho desse caminho, é pecado, né? Se você sair fora da mesmice, vamos chamar assim, é um termo que eu gosto de usar, tudo que fica dentro da mesmice, né? Aí quando você precisa sair um pouquinho da mesmice, é uma dificuldade tremenda, sabe? Então, abrir mão do controle, nós não vamos terminar o assunto aqui hoje, né? Eu só estou querendo, até agora a gente vem mostrando para vocês como que a minha tentativa de manter o troço funcionando de forma perfeita, controlando tudo e sendo muito duro com aquilo, não flexível,
Deise, é isso aí, largar a mão de algo ou alguém. Você sabe, porque isso é instintivo também. Vocês estão entendendo? É por isso que a gente consegue fazer uma leitura igual essa que a gente propôs aí do começo, de forma tão objetiva, sabe? Porque essas reações aos eventos, essas reações são instintivas. Se a gente analisar profundamente, você vai ver que a pessoa está reagindo como uma leoa. Só que 24 horas por dia. Esse é que é o problema. Sabe? A leoa, no caso da floresta, né? Vamos dizer assim, a leoa, depois que ela perdeu o filhote, que a fome bateu, ela vai sair para caçar novamente. Depois de um tempo, ela vai entrar no cio novamente para ter outro filhote. É a sobrevivência da espécie. Porque isso acontece no órgão também, tá? Então, mas a gente, com essa ideia do pensamento, aliás, não conseguindo lidar com o pensamento, não conseguindo afrouxar o pensamento em determinada situação, mantém o corpo constantemente sob a tensão. O corpo é a leoa, direto, ora, não para almoçar, não para fazer nada, não se diverte, não se cuida, é outro processo. Então, Deise, Ludmila, boa noite, bem-vinda. Então, Deise, por que a gente tem memória? Não é, Lucilina? O corpo grita, porque ele não aguenta. A memória, Deise, o que é a memória? É a gente trazer o evento que foi vivido para o presente. Essa comunidade biológica, se a gente tirar isso, se a gente tirar essa questão nossa de pensar, a comunidade biológica que está sob a nossa tutela, ela só vive no presente. Você está entendendo? Ela só vive agora. Ela não tem passado, ela não tem lembrança. Entende? Uma leoa na floresta não fica pensando no filhote que perdeu, ela está pensando no filhote que está com ela, se ela tiver algum. Se ela não tiver passado esse período, poucos dias, né, que é o que a gente fala de viver o luto, que faz parte, né? Passado esse processo, a pessoa precisa entrar para a vida novamente. Então, conhecer outro nível, porque nós já temos consciência para isso, nós temos capacidade para isso, de entender. Nós, de certa forma, nós é que criamos, porque quando eu fico pensando no evento que aconteceu, eu fico fazendo com que a comunidade biológica viva novamente o evento. Vocês estão entendendo? Então, se foi um evento que me causou medo, e eu continuo ligado com ele através dos pensamentos, tá certo? Eu vou viver com medo o tempo todo. Mas o evento, o fator que me causou medo não existe mais. Entende? E é isso que a gente precisa entender. O pensamento funciona como um sentido. Lembra que a gente já falou aqui que a gente pensar no leão com profundidade vai dar no corpo e não sai do ciclo. Pensar que você vai encontrar com o leão vai te provocar no corpo a mesma reação que ver o leão, que sentir o cheiro do leão,
que ouvir o rugido do leão. Entende? É isso que precisa ficar claro. Então, nós vamos terminando por aqui, porque a garganta já não está aguentando mais. Então nós vamos parar por aqui, mas vamos guardar essa conversa, né? Esse ponto que a gente chegou de entender esse mecanismo de funcionamento para na próxima conversa nossa. Então nós vamos aprofundar um pouquinho o que acontece nesse corpo quando eu tiro essa pressão da psique dessa comunidade, né? E vamos elevar o grau da conversa para o assunto que é realmente interessante, que é aquele para quem a gente pode abrir mão, eu abro mão do meu controle para esse quem, para esse alguém, ou para essa energia, ou para essa... nós vamos falar sobre isso nas nossas próximas conversas, tá bom? Exatamente. A questão é essa. Então, Deise, viver no agora é o ideal. Tá certo? Mas para a gente viver no agora, a gente precisa ter esse conhecimento, a gente precisa elevar o grau de consciência. Tá? Esse é um objetivo, sim, viver no agora. Obrigado, Lucelina. Então vamos terminar por aqui, tá bom? Flor, eu espero que você tenha entendido o que a gente falou lá a respeito de tirar a vesícula, né? Para poder saber, né, se realmente o que provocou a retirada da vesícula, a gente precisaria saber, né, para ver qual foi como é que fala? O porquê, né? Qual foi igual no caso da moça aqui, do exemplo, os sintomas que ela colocou, tem aquele evento lá. E no caso da moça aí, a gente precisaria ver qual foi o evento gatilho que ela quis acorrentar, que ela quis segurar, que formou os cálculos na vesícula, tá? Vamos continuar, é uma continuidade, nós entramos nessa série, né, de saúde psicossomática. O que a gente precisa fazer para ter uma comunidade saudável, tá? Há de eterno é relativo, né, irmãozinho? Essa é a nossa função, de ajudá-las nesse processo, né, para que possa, pelo menos possa, durante a noite, na hora de dormir, né, possa afrouxar isso um pouquinho, tá bom? Muito obrigado a todos. Se tiverem dúvidas, perguntas, sugestões, coloca no comentário que a gente vai deixar a live aqui no Instagram, né, no IGTV. A gente vai passar também a live lá para o canal do YouTube. Se inscreva, compartilha, deixa o like e a gente se vê na próxima, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado pela presença. Até. Obrigado também, Deise, pela colaboração aí, tá?